Fala fera, Prof. Aruan aqui, e antes da gente começar, dá um like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com seus colegas. E vamos lá pro vídeo. Um banho de ofurô é preparado para uma criança recém-nascida. Usa-se então a água de uma torneira cuja temperatura é de 20 graus Celsius. Mas a temperatura ideal para o banho adequado de um bebê é de 36 graus Celsius. A quantidade de água em ebulição, a pressão normal de um ATM em litros, que devemos misturar com a água da torneira para se obter 100 litros de água na temperatura ideal para o banho de um bebê é de... Beleza, então aqui a gente vai misturar dois líquidos, né, de água, duas quantidades de água, e elas vão se misturar e atingir o equilíbrio térmico. Então, é uma questão aqui de equilíbrio térmico. Show! Então, vamos fazer o desenho aqui do nosso recipiente. A gente tem aqui um recipiente, que é a nossa banheira aí, tá? Então, ela está com a água aqui, com uma certa quantidade de água fria, não é? Água fria aqui que ele falou, água da torneira, a 20 graus Celsius. E vai ser mergulhada aqui uma certa quantidade de água a uma temperatura mais elevada, não é? No caso ali, em ebulição. Então, tem que saber que a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Vou escrever isso aqui. Temperatura de ebulição da água. Isso, né? A pressão normal de um ATM. Graus Celsius. Beleza. Então, essas duas porções de água aqui vão trocar calor. O calor, ele é energia, certo? Ele flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, ele vai ir nesse sentido. Eu vou chamar aquele Q ali de H, tá? Que em inglês, né? Hot, quente, né? Vou botar aqui assim, Água quente. Então, o calor, que é nosso Q, para não confundir, ele vai fluir aqui da água quente para a água fria. O calor, ele flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Aí eles vão trocar calor aqui até que seja atingido o equilíbrio térmico. Então, a gente tem uma equação para o equilíbrio térmico, que é o seguinte: a quantidade de calor da água fria mais a quantidade de calor da água quente tem que ser igual a zero. Essa aqui é a condição de equilíbrio térmico, tá? Aqui a gente pode passar para o outro lado da equação. Então, a gente vai ter aqui quantidade de calor da água fria é igual a menos quantidade de calor da água quente. Aqui a gente enxerga claramente que o calor tem que ser totalmente passado para o outro elemento. Então, a quantidade de calor aqui vai ser passado do quente para o frio até atingir o equilíbrio térmico, tá bom? Então, essa equação diz isso aqui para a gente. Show de bola! E nós temos aqui uma fórmula do calor sensível, tá? Calor sensível, que é o calor responsável pela mudança de temperatura. Nós temos dois tipos de calor. O calor sensível é o calor latente. O calor sensível é o calor responsável pela mudança de temperatura. Já o calor latente é o calor responsável pela mudança de fase. Então, aqui a gente vai usar o calor sensível, que é M,
que é a massa, vezes C, que é o calor específico do material, vezes a variação de temperatura, que eu vou chamar de ΔT. É o famoso que macete. Então, essa aqui é a fórmula do calor sensível. Muito bem. Veja ali, ó, que nós temos o lance da massa também. Vamos ver esse lance da massa aqui. Ele quer que no final dê aqui, ó, 100 litros de água, né? Para se obter 100 litros de água. Então, a gente tem que saber também o lance da densidade da água. A densidade da água é de 1 para 1, ou seja, é 1 quilograma por litro. Então, se são 100 litros, são 100 quilogramas de água. Então, a gente vai ter aqui 100 quilogramas de água. Então, a gente vai escrever, ó, que a massa da água fria mais a massa da água quente tem que ser igual a 100. Beleza. Então, aqui a gente já pode isolar esse MF aqui, essa massa da água fria, porque a gente vai precisar disso aqui na equação ali de baixo. Então, MF é igual a 100 menos MH. Beleza. Agora a gente vai para a nossa equação aqui, escrever o que a gente precisa escrever aqui. Então, vamos lá, ó. O calor da água fria tem que ser igual a menos o calor da água quente. Então, vamos usar o calor sensível. Então, vai ser, ó, massa da água fria vezes o calor específico da água, tá? Que ele não deu, mas a gente nem vai precisar porque vai cortar, vezes a variação de temperatura. Então, lembre aqui, ó, que o ΔT é igual a um θ final, temperatura final, menos uma temperatura inicial. Beleza? Então, vamos lá. Vamos escrever aqui, ó, ΔT da água fria igual menos massa da água quente vezes calor específico vezes ΔT da água quente. E quem é a massa da água fria? Para a gente ficar só com uma variável, a gente vai fazer esse lance aqui, ó. Por isso que eu isolei o MF aqui. Então, isso aqui vai ficar 100 menos massa da água quente, que multiplica... Aqui o C já vai cortar. Corta o C aqui dos dois lados da equação. Então, 100 menos MH, que multiplica a variação de temperatura. Então, a temperatura final, que é 36, que é a temperatura do banho da criança, 36 menos com a temperatura inicial da água fria. É esse 20 aqui, que é a água que saiu da torneira. Então, menos 20 igual menos MH vezes variação de temperatura da água quente. Então, que é o final da água quente? É a temperatura do banho aqui, que é 36. É a temperatura de equilíbrio. Menos temperatura inicial, que é o lance da ebulição. Então, tem que saber, né? Que a ebulição da água ocorre a 100 graus Celsius nas condições normais de temperatura e pressão. Beleza. Veja que agora a gente tem uma equação e uma incógnita. Vai dar para resolver tranquilamente. Então, aqui, ó, 100 menos MH, que multiplica 16, é igual menos MH, que multiplica, ó, 36 menos 100, dá exatamente menos 64. Então, aqui, ó, vamos fazer o seguinte, distributiva. Pá. 100 vezes 16 dá 1.600. Menos 16 MH igual, ó, menos com menos mais, 64 MH. Joga tudo que é MH para o lado direito ali no caso. Então, vai ficar 1.600 igual 64 MH mais 16 MH. Vamos para cá assim.
A gente vai ter o quê? 64 mais 16 dá exatamente 80. Vou colocar desse lado de cá. 80 mH é igual a 1.600. Vamos simplificar. Corta um zero de um lado e zero do outro. E vamos ter aqui que nossa massa de água quente vai ser 160 dividido por 8. Portanto, nossa massa aqui vai ser exatamente 20 quilogramas. Então, essa aqui é a quantidade de água quente que a gente tem que jogar aqui dentro para que ela troque de calor com água fria e atinja o equilíbrio térmico aqui de 36 graus Celsius, que está aqui na letra D de dado. E aí, fera, gostou do vídeo? Se quiser ter aulas comigo, confere os links aqui na descrição desse vídeo. Valeu, fera, e bons estudos!